Fala galera, sou o Leandro Souza, diretor de operações aqui da Elotec. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Elocast. Hoje, como convidada, eu tenho a doutora Rosana Santos, nossa advogada aqui na Elotec. Seja bem-vinda, doutora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada por me convidarem para participar aqui, é um prazer e uma honra. Outro convidado de hoje é o doutor Alberto Caetano, segunda vez no nosso Elocast, né, doutor? Seja bem-vindo novamente. Olá, Leandro. Olá, doutora Rosana. Isso aí, segunda vez e vamos aumentar esse número. E o nosso tema de hoje, para esse episódio, é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei 13.709 de 2018, e que cada dia está mais presente aí na nossa realidade. Ana, solta a vinheta pra gente. Elocast. Pessoal, lembrando que o Elocast é um projeto independente da Elotec, gestão pública. A Elotec é a maior empresa de gestão de software público do Paraná e uma das principais do Brasil. Então, para abrir a discussão sobre esse tema, queria convidar a doutora Rosana. Primeiro, para contextualizar, doutor, o que é a LGPD, onde que ela se aplica, queria contextualizar um pouco o nosso ouvinte do que ela representa no nosso dia a dia. Bom, então, como você mesmo falou aí na sua introdução, é a 13.709 de 2018. Ela veio justamente para proteger os dados pessoais de pessoa física. Porque o que ocorre? Antes da promulgação da lei, a gente, não vou generalizar, mas pelo menos 95% de nossos ouvintes receberam ligações de pessoas oferecendo serviços de empresas que você nem tinha conhecimento. O que acontecia? Eram vendidos dados pessoais para determinadas empresas. Agora, com a promulgação da lei, esse é um tipo de coisa que não pode mais, que é vetado, e que, caso ocorra, gera sanções para quem faz esse tipo de ato. Ela traz uma série de medidas, ela garante direitos ao titular dos dados e impõe obrigações às pessoas que processam esses dados e determinam as sanções em caso de descumprimento da legislação. Importante a gente destacar, né, doutora, atualmente, alguém possuir os seus dados pessoais é um ativo muito grande, né? Para telemarketing, para o marketing em si, propaganda e tudo mais, né, doutora? E antes da promulgação dessa lei, nós não tínhamos nenhuma proteção legal que vinculava as empresas que pegam seus dados de poder vender a outras pessoas esses dados, correto? Realmente, os dados pessoais hoje é o novo petróleo e antes não tínhamos nenhuma legislação que resguardava, os direitos do titular desses dados. Então, assim, agora não pode ser usado esses dados de forma indiscriminada. E quanto mais dados você tem, mais informação você tem. Repetindo, é o novo petróleo. Assim, a empresa que tem muitos dados, muita informação, é aquela que sai na frente. E muito bem colocado aí, né? Quando a gente fala da internet em si, são diversos ambientes onde a gente fornece dados pessoais, né? Então, desde um e-commerce, né? uma plataforma de marketing digital, ou próprios sites de órgãos públicos, né? Às vezes a gente cadastra dados pessoais ali para ter acesso a outras informações. Então, tudo isso geram informações que devem ser protegidas com a nova LGPD, né? É isso mesmo, Leandro. Basicamente, todos os sites, todo conteúdo na internet que a gente acessa, a gente deixa um legado nosso e algum dado pessoal nosso armazenado ali, né? E aí, importante, como você disse, a gente já traz uma dica aí para essas pessoas, para quem opera esses sites, para quem opera as entidades, um e-commerce, alguma coisa, das políticas que devem ser aplicadas e o que eles devem, primeiramente, pequenos passos básicos aí, se atentarem na adequação do seu negócio, né? Então, inicialmente, é importante que se faça um diagnóstico do site, né? Onde, nesse diagnóstico, ele deve verificar os pontos que devem ser enquadrados dentro da legislação, tá? Um segundo ponto é que se repense as suas políticas de privacidade, tá? Na política de privacidade deve conter tudo o que o visitante necessita ter conhecimento do que vai ocorrer com seus próprios dados, tá? O terceiro ponto é que tenha cuidado com as informações que vocês vão buscar que sejam disponibilizadas a vocês nos formulários de cadastros, de informações, né? Existem diversos tipos, acho que a doutora Rosana, se quiser, também pode pontuar aqui para nós qual é a divisão de dados,
dados sensíveis, dados obrigatórios, como que funciona, né, doutora? Isso, é que na verdade assim, como a própria legislação diz, tem que ser colhido os dados pessoais para determinada finalidade. E tem que ser colhido só os dados específicos, não pode abranger muito esses dados. Por exemplo, se você vai fazer um cadastro numa loja e eles querem os seus dados só para te manter informado sobre promoções e novidades, não tem por que ele escolher, por exemplo, informação referente à sua orientação política, que inclusive é um dado sensível. Perfeito, doutora. E aí, retomando então, já com essa introdução que a doutora disse, sempre que for feita a coleta de algum dado, deve haver o consentimento de quem está fazendo essa transmissão. Então, sempre que você estiver transmitindo seus dados, o próprio site, a empresa, qualquer cadastro tem que fazer o seu consentimento expresso dessa coleta. E por fim, aí mais voltado para os sites e tudo mais, seria que a empresa deve ficar atenta à segurança das informações e à segurança do próprio site, para que não ocorra nenhum vazamento em relação a esses dados. Nós podemos colocar então, doutor e doutora, que essa lei ela vem para regular não só a manipulação dessas informações, mas também para definir alguns critérios de punição mesmo para as empresas que percam esses dados ou que de alguma forma deixem vazar essas informações, aí, como a gente teve recentemente vazamentos de informação do próprio Serasa, já tivemos alguns possíveis vazamentos também dentro do Facebook. Então, com essa lei, nós passamos a ter a punição dessas empresas que não tragam a segurança necessária para as informações? Não, realmente a legislação ela traz sanções para esses casos específicos. Vazar informação, vender informação, perder informação. Então, a legislação ela traz uma série de sanções. E só fazendo um adendo no que o Dr. Alberto falou sobre o consentimento ele tem que ser expresso, ou seja, ele tem que ser assinado pela pessoa. No caso do site, não tem como você assinar, mas é interessante que tenha aquela barra de rolagem para você dar um ok lá embaixo. E o consentimento tem que aparecer expresso para que ele vai usar aquela informação e qual o prazo em que ela vai ser armazenada. E se for compartilhada com alguém, também tem que ser especificado. Então, assim, se tem um consentimento que não tem essas informações, aí também cabe sanção, porque não está cumprindo a legislação. E se ele usar além daquilo que ele disse que ia fazer, também cabe sanção. Perfeitamente, doutora Rosana. E complementando em relação à pergunta do Leandro e toda a explanação que você já trouxe, nós podemos destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados ela criou a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fazer essa fiscalização de possíveis vazamentos, perdas de dados e tudo mais. E a legislação em si ela especifica que as multas e sanções que vão ser geradas em determinadas perdas de dados, elas giram em torno de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais, limitado nesse teto de valor. Era inclusive uma pergunta que eu ia fazer, doutor. Apesar da lei já estabelecida e já em prática, vigente, nós temos ainda uma fragilidade no que se diz respeito à fiscalização disso, mesmo com a criação da agência. Pois assim, não é algo muito fácil de se fiscalizar, né? Hoje a gente tem um volume de informações digitais, um número de empresas que é muito abrangente, né? Então, como que seria essa fiscalização hoje? Perfeito, Leandro. A fiscalização em si a gente não tem muito como saber como ela vai ocorrer, né? É importante a gente destacar que essa lei é uma legislação que ela foi aprovada em 2018. Ela teve um prazo de vigência e implementação até de 2 anos, sem que houvesse fiscalização e aplicação de multas, né? Esse prazo findou-se em agosto de 2020, doutora, se eu não me engano. Exatamente. E a partir daí, então, que se começou a questão da fiscalização e aplicação de sanções. Mas, em contrapartida, também durante esse período, teve todo o período de criação dessa agência nacional e vamos dizer de certa forma que até o momento não está consolidada essa Agência Nacional de Proteção de Dados. Então
nós não sabemos muito bem como está ocorrendo a fiscalização. Estou correto, doutora? Deixa eu só fazer uma parte. Já temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados instituído. O site dele já está no ar. E no site dele, na página deles, tem lá onde você faz um peticionamento eletrônico e você consegue descrever situações em que você não foi atendida. Porque o que acontece? Se você tem alguma empresa que tem seus dados pessoais e você, por exemplo, requisita a exclusão e eles não podem manter. Porque, em alguns casos, em cumprimento do dever legal, eles não podem excluir. Mas, por exemplo, se uma loja tem os meus dados e eu peço a exclusão, eles não têm por que manter. Caso eles não excluam, eu posso entrar no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e peticionar essa solicitação lá para eles. Como eles são o órgão fiscalizador, aí eles vão entrar em contato para poder regularizar essa situação. Seria um canal de denúncia aí, não fui atendido e estou fazendo uma reclamação aqui sobre os meus dados que ainda não foram eliminados daquela base de dados, né? Isso, exatamente, mas no primeiro momento é o que temos aí para poder fazer essa fiscalização e garantir que a legislação seja aplicada. E quando a gente fala de LGPD, não se limita somente a plataformas digitais, a e-commerces, a sites de venda. Isso também deve ser instituído dentro da empresa, né, Rosana? E como que funciona essa instituição da LGPD, as ações que permeiam a implementação dela dentro da empresa? Não, realmente ela se aplica a todas as empresas que tratam dados pessoais de pessoa física. Por exemplo, aqui na Elotec nós já instituímos a legislação, nós já começamos com a implantação do DPO, que é o encarregado, a figura do encarregado que nós temos na nossa legislação. Já foi feito um levantamento de todos os dados pessoais tratados dentro da empresa e já foi gerado a política de segurança e de proteção de dados. Aí, assim, essa política de segurança e de proteção de dados, ela é dinâmica e ela tem que ser revista periodicamente para estar sempre atualizado. Então, assim, aqui com nossos funcionários, inclusive, nós já colocamos à disposição o canal de comunicação com o encarregado da LGPD, o DPO. Podem mandar para mim as solicitações, por quê? O titular dos dados, eles têm direitos. Ele tem o direito de solicitar informações acerca de quais dados eles são coletados, qual é a finalidade. Eles podem pedir alteração, por exemplo, se um funcionário casou, se divorciou, aí ele pode solicitar a correção do nome dele. Então, tem uma série de direitos que ele pode solicitar via e-mail que nós temos disponibilizado para eles, que é o lgpd@elotec.com.br. Aí, para você que está ouvindo, esse e-mail é para comunicação interna, no caso do tratamento de dados pessoais dos nossos funcionários aqui. Perfeito, doutora. Doutor Alberto, e agora trazendo um pouco para a área nossa de atuação, que é a gestão pública, né? Quando nós falamos de prefeituras, de órgãos públicos, o volume de dados dos cidadãos que são tramitados dentro dessas plataformas é muito grande, né? E qual que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade dessas informações? Então, eu, como contribuinte, por exemplo, eu tenho informações para poder fazer um agendamento de uma consulta médica ou de solicitar informações sobre meus imóveis dentro da prefeitura. E quem que é o responsável por essas informações? Exatamente, Leandro. Como você disse, a gente trazendo para um âmbito, inclusive, menor, que seria o caso de uma prefeitura, o volume de dados que essas entidades têm em relação aos cidadãos que compõem um município é enorme, é gigantesco. Então, se a gente extrapolar isso ainda a nível nacional, a nível, por exemplo, só do Ministério da Saúde, isso se transforma num conglomerado muito grande de dados, né? E a LGPD ela é muito feliz nesse ponto porque ela não exclui a atuação da área pública, né? Ela traz algumas diferenciações entre a área pública e a área privada, sendo aí a maior das diferenciações entre elas a questão de que para a coleta de dados pela administração pública para utilização desses dados para a implementação de políticas públicas, não há a necessidade de consentimento. É isso, né, doutora? Isso mesmo, doutor Alberto.
para poder cumprir um dever legal, para poder implantar políticas públicas, não é necessário colher o consentimento. Entretanto, é imprescindível que seja informado para que está colhendo aquela informação, que seja informado ao munícipe quais informações serão colhidas, se for possível, por quanto tempo que ela vai ser armazenada, se ela for disponibilizada ou compartilhada com alguém, também é interessante ter essa informação ao titular do dado, desculpa. Então, assim, independente se necessário colher o consentimento ou não, todas as informações referentes ao tratamento, ele tem que ser disponibilizado ao titular do dado. Aproveitando que entramos nessa esfera de dados pessoais tratados pelo poder público, eu vou aproveitar e deixar uma dica aqui para você, servidor público que está nos ouvindo. Lá na página da Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem um guia orientativo referente ao tratamento de dados pessoais pelo poder público. É um guia orientativo, pouca coisa que tem lá, 26 páginas só, então é de bem fácil leitura. Então, se você, assim... É claro que aqui a gente não consegue esgotar esse assunto. Se tiver dúvidas e quiser mais algumas informações, nesse guia orientativo, lá na página da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você consegue maiores informações. É isso mesmo, doutor. Então, como muito bem pontuado, a administração pública ela não está eximida do tratamento dos dados. Ela tem uma diferenciação, mas ela vai ter que fazer o tratamento desses dados, mesmo que não necessitando do consentimento, ela vai fazer o tratamento dos dados dentro dos seus níveis, se forem dados sensíveis e tudo mais, né? Então, é importante também destacar que para as entidades públicas que utilizam os sistemas Elotec estão totalmente adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, o que é de responsabilidade da Elotec enquanto sistema tem a adequação. A proteção dos dados coletados em si e a responsabilidade quanto a estes dados é da entidade que os coletou. Tá? Então, destacamos novamente e salientamos aí para vocês que deve haver a implementação da LGPD na sua entidade, né? Acho que vocês podem ter alguma pessoa, algum servidor público capacitado que faça o levantamento e o mapeamento de riscos e tudo mais dentro da entidade. E em casos em que não há alguém que tenha essa capacitação já para fazer esse levantamento, existem inúmeras empresas que estão disponibilizando consultoria especificamente para entidades públicas em relação à implementação e da Lei Geral de Proteção de Dados. E com a vinda da LGPD, algumas discussões ocorreram aí, né, doutor? Quando se fala, por exemplo, na Lei 131 de 2009, que traz a transparência dos dados dos entes públicos, né? Então, como que eu vou expor algumas informações ali para fins de transparência, respeitando a LGPD? Então, são alguns questionamentos que ainda ocorrem, né, e algumas dúvidas que surgem pelos entes, né? Como que fica isso, doutor, nesse caso? Perfeito, Leandro. Muito, muito bem colocada a sua pergunta. E é bacana de saber que a legislação, quando ela foi construída, né, ela já foi construída pensando nesse ponto, né? Ela não traz em nenhum momento da sua redação conflito entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação ela é superior, então ela vai continuar sendo, ela continuará vigente, né? Então todas as informações que sejam necessárias de publicação, como por exemplo um dado muito sensível que seria salários de servidores, vão continuar sendo publicados e não afetam diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Outro ponto que muitos discutiram em relação à LGPD, doutora, eram relacionados a dados no meio de prestadores de serviços da área de saúde, né? Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde onde tem todas as minhas informações e numa possível troca de plano de saúde que eu tenha, eu posso solicitar a exclusão das minhas informações daquele plano vigente. Como que fica nesse caso? Porque são informações, muitas vezes é um histórico de saúde, um histórico de atendimento,
um prontuário eletrônico. Então, como que fica nesse caso, doutora? Ô, Leandro, nesse caso, não é necessário proceder com a exclusão. A legislação fala sobre a portabilidade. Então, eu posso pedir a portabilidade dos meus dados dessa empresa de saúde para outra empresa de saúde que eu vou estar contratando neste momento. E só lembrando que dados referentes à saúde são dados sensíveis. Então, eles merecem uma observação maior no quesito segurança. Doutor, instituída a lei e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como que fica a aplicação da lei para uma MEI comparada a uma multinacional, por exemplo? Você acredita que com a usabilidade da lei tende a ter uma diferenciação entre uma MEI e uma multinacional, por exemplo, com relação ao que a LGPD prega como ações? Então, Leandro, realmente, com a publicação da lei, ela deveria ser observada por todas as empresas, por todos que tratam dados pessoais, pessoa física, independente se for uma MEI ou uma multinacional. Entretanto, com a aplicação dela, observou-se que não tinha como a MEI seguir os mesmos padrões que a multinacional. Até porque, em vários casos, as informações tratadas pelo microempreendedor, elas acabam sendo irrisórias. Então, aí, houve uma compilação e uma diferenciação. É claro que o MEI também tem que cuidar dos dados pessoais tratados, tem que seguir toda aquela série de colher o consentimento, cumprir a finalidade, observar as sanções que também serão aplicadas em caso de descumprimento. Mas a aplicação para ele, a observância, ela é diferenciada. E aqui vai mais uma dica. Lá no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados também tem um guia orientativo para o MEI. Aí ele pode observar lá quais são os itens que ele tem que seguir. É como cuidar do caderninho do fiado lá na mercearia, né, doutor? É isso aí, Leandro. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é específica para dados eletrônicos, né? Então, o seu caderninho lá da sua mercearia, o seu caderninho da sua loja, do seu comércio, ele contém dados pessoais das pessoas. Pode ter nome, telefone, endereço, CPF, RG. E perder esse caderninho também sofre sanção na lei. E como a lei tem sanções um pouco pesadas, é bom guardar esse caderninho aí no cofre. É isso aí, tem como proteger, né, doutora? Ah, sim, é imprescindível proteger. Queria agradecer a presença do Dr. Alberto Caetano. Doutor, obrigado por mais uma vez compartilhar o conhecimento, trazer conosco aqui um debate relacionado a temas tão importantes e que fazem parte do nosso dia a dia, né? É isso aí, Leandro. São sempre temas que a gente tenta buscar, que fazem parte do nosso dia a dia. E com isso, se a gente tiver um conhecimento para poder auxiliar vocês, estamos à disposição sempre. Agradecer a doutora Rosana, também obrigado pela presença, doutora que é a nossa DPO aqui na empresa, né, doutora? Obrigado por ter trazido aqui as informações, compartilhado conosco um pouco do conhecimento relacionado à LGPD. Imagina, eu que agradeço o convite, como eu disse no começo, foi um prazer, uma honra. E você que é Elotecker, que tem alguma dúvida, que queira fazer alguma modificação nos seus dados, saber quais dados são tratados e qual a finalidade, pode entrar em contato comigo através do e-mail que a Ana vai deixar ali no link pra gente. Isso aí, pessoal. Agradecer a participação de todos os ouvintes também, aqueles que agora, na segunda temporada do Elocast, podem nos acompanhar aí pelo YouTube, né? Nós vamos trazer sempre os bastidores aqui no YouTube para você poder acompanhar toda a gravação, esse bate-papo descontraído que a gente tenta trazer aqui para vocês. Queria deixar também o convite para você trazer a sugestão de temas aqui para a gente trazer pelo Elocast, comentar ali no YouTube o que está achando do nosso Elocast da segunda temporada, sobre os temas que a gente está trazendo. Fiquem à vontade para trazer ali o feedback de vocês para cada um dos nossos episódios. Lembrando que nossos episódios vão ao ar todas as quartas a partir das 8 da manhã, tanto na plataforma do YouTube quanto do Spotify. Nos próximos 2 episódios eu não estarei aqui com vocês. Quem vai estar no meu lugar é o Rodolfo Jordão, vou tirar um período de férias e ele vai estar trazendo aí novos temas, novos debates para esses 2 novos episódios. Você que ainda não conhece o Elocast na íntegra, você pode acessar as plataformas, conhecer todos os episódios do último ano de 2021 e também os 2 novos episódios desse ano que já estão disponíveis. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Também, quem quer participar? Tem falha nossa? Ainda não. Ainda não, gente? Ainda bem, porque senão ia ficar maior do que o vídeo do Elocast, né? Dá o like, dá o like. Segue a gente, segue a lojinha Manhê Marialva e segue o nosso parceiro de consultoria.
com Deus. Beijo. Beijo, tchau, partiu férias.